Que orgulho receber aqui Dr. Pedro Pires. Dr. Pedro Pires, professor da Universidade de Pernambuco. É uma honra poder estar aqui conosco na SAL 2026, atualmente presidente da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia, especialista em medicina fetal. Dr. Pedro Pires, seja bem-vindo mais uma vez à 7ª Jornada Alagoana de Ultrassonografia, o qual você já faz parte desde o nosso primeiro evento aqui. É muita honra aqui, Marcel, receber você com a envergadura que você tem dentro da ultrassonografia. Muito obrigado. Doutor Pedro Pires, uma pergunta simples hoje em dia. O que a gente pode observar durante o exame morfológico do primeiro trimestre e que pode tranquilizar a mãe dizendo que aquele exame está dentro do padrão da normalidade? Que relevância tem esse exame? Meu querido Gustavo Cantarelli, é um prazer estar com você aqui. Eu sou testemunha desse crescimento, desse evento. E você, assim como o Adilson, estão de parabéns com a grandiosidade dessa jornada. E a Sociedade Brasileira de Ultrassonografia fica honrada com essa federada que você conduz de forma tão brilhante. Bom, o exame do primeiro trimestre realmente é um exame interessante. Essa pergunta, o que é que a gente pode tranquilizar a paciente, né? Hoje em dia o ultrassom obstétrico é uma loucura, porque as pacientes têm tanta informação que chegam estressadas para fazer o exame. Parece que aquilo é uma sentença que elas vão receber. 95% das gestações são normais, evoluem fisiologicamente sem problema. Então eu sempre digo às pacientes, esse exame é mais para tranquilizar do que para preocupar. Agora, é como você diz, o alcance do ultrassom do primeiro trimestre morfológico é absurdo, é imenso. Então a gente, fazendo uma avaliação dentro da normalidade, isso é um parâmetro muito bom em termos de tranquilizar a gestação. Porque se torna quase um evento, né, Pedro? Quando você vai fazer um exame desse, vai a família como um todo, né? É verdade. E hoje, com a alta tecnologia da ultrassonografia, com equipamentos ultramodernos e um bom profissional qualificado atrás dele, faz uma diferença muito grande em ser diagnosticados patologias muito recentes e poder ser tratado, obviamente, dando um conforto para aquela mãe, para aquele pai que está ali. Verdade, isso mesmo. E aí, Pedro, a gente sabe também que durante o primeiro trimestre da gestação tem um cálculo de risco para pré-eclâmpsia, né? Então, há uma necessidade que a gente vê que muda a história de uma gestação como todos os 9 meses, quando você diagnostica e quando você avalia com a ultrassonografia, uma ferramenta fantástica, esse cálculo de risco, né? Onde você pode dizer para a sua gestante que você pode ter pré-eclâmpsia durante o período gestacional. Pode elevar os níveis de pressão. Então, o que tem de mais novo nessa evolução, que é que a gente pode passar para o nosso público aqui, como realizar esse exame, qualificar, como se qualificar e poder realizar com maior segurança e o que utilizar. É interessante, muito, muito importante essa sua observação. Realmente, se a gente analisar o exame do primeiro trimestre, os pontos principais, né, é o estudo da morfologia fetal, identificar o período correto de gestação e o auxílio no rastreio da pré-eclâmpsia, que você falou tão bem, que é uma das causas principais de morte materna, de prematuridade e de óbito fetal e óbito neonatal. Então, ao atuar nessa relação de identificar o risco e fazer a prevenção, você muda uma história de uma família, né? Prevenindo danos e sequelas irreversíveis nessa gestante e também os problemas perinatais. Então, a melhoria, o avanço na tecnologia nos permite fazer uma investigação mais aprofundada, e o Doppler das uterinas entra aí como um dado importantíssimo. Inserir o Doppler das uterinas num cálculo de risco que implica na história materna, implica na pressão arterial média, implica em quando há condições, marcadores bioquímicos, e o Doppler das uterinas é uma ferramenta fundamental e está na nossa mão. Perfeito. Na mão do ultrassonografista, essa ferramenta. É tanto, Gustavo, que você já conversava comigo há algum tempo, eu não consigo fazer ultrassom do primeiro trimestre sem fazer o Doppler das uterinas. Mesmo que não venha solicitado. Então, eu acho que é um benefício que a gente não pode abrir mão, esse exame, a complementação do Doppler das artérias uterinas. Perfeito. Imagine você que benefício para essa gestante se puder ter um profissional qualificado que venha, que não perca o tempo hábil. É o tempo que na realidade tem que ser feito exame, que é entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias, não é isso? Isso mesmo. E que você não perca essa janela de oportunidade de fazer esse exame e ser diagnosticada e medicada quando for necessário. Perfeito. E aí você muda toda uma história familiar, a mãe e o feto. O rastreio
ao identificar uma gestante de risco e ao se usar medidas de prevenção, como por exemplo com a aspirina, que é o mais importante, você reduz em 85% as chances dela vir a desenvolver pré-eclâmpsia. Então esse é um benefício impressionante. E se nós levarmos em consideração que a população mais penalizada com a pré-eclâmpsia é a população de baixa renda. Pois é. Então, o benefício social de acrescentar esse exame durante esse período, essa janela que você evidenciou aí tão importante, é um benefício estupendo. Então fica um recado para essas gestantes aqui, né? Se você tiver a oportunidade, fale com o seu médico obstetra, pergunte se foi feito esse exame morfológico com dupla da artéria uterina, que vai mudar bastante o percurso da sua gestação como um todo. Esteja atenta para esse período do exame do primeiro trimestre. E se o colega médico, ultrassonografista, Dr. Pedro, quiser se qualificar, essa curva de aprendizado do dupla das artérias uterinas é muito distante, é complicado? Gustavo, ou excelente. a educação continuada, a gente tem que estar sempre preocupado. Você na Sociedade Brasileira de Ultrassom, eu aqui estou como presidente da Sociedade Alagoana de Ultrassom, a SAUS, e a gente se preocupa muito em ofertar uma educação continuada de qualidade, que esse profissional saia qualificado para o mercado e faça um exame de excelência. Exatamente isso, são esses eventos, como esse que você organiza aqui, que é um evento já que tem repercussão nacional, eventos em que os colegas vêm aqui aprender esses métodos, essas novas tecnologias, exatamente com essa educação continuada que é fornecida dentro de uma grandiosidade de um encontro científico desse nível. E você, aqui na presidência da Federada de Alagoas, você dá capilaridade à sociedade brasileira a nível nacional nessa educação continuada, permitindo que esse ensino venha para todos os estados, para todo o Brasil. Porque uma vez que o médico aprende a técnica do exame, que você mostra como é feito, a curva de aprendizado é muito rápida. Precisa aprender a técnica, a metodologia, porque essa curva de aprendizado é muito rápida. E o benefício é enorme. Muito maior. O médico que aprende a fazer o dupla das uterinas no primeiro trimestre, nunca mais o exame dele será o mesmo. O benefício que ele vai trazer para a paciente é enorme. Então, você, colega médico, que está aí, que ainda não faz esse tipo de exame, procure buscar o conhecimento e ser cada vez melhor na área que você atua. Estamos à disposição. Obrigado, meu irmão. Dr. Pedro Pires, irmão, obrigado meu professor, meu mentor. Você que é meu professor agora. E seja bem-vindo a Maceió. Maceió Com certeza. está muito orgulhoso de tê-lo aqui. Você tornou Maceió minha casa. É verdade.